Twister é aquele clássico que você já deve ter visto na sessão da tarde alguma vez, sendo também o filme que alcançou o segundo lugar de melhor bilheteria em 1996, que foi o ano de lançamento dele. Agora, em 2024, chega nos cinemas Twisters, que apesar do título remeter ao filme de 96, já que ele também trata de tornados, se diferencia dele em muitos pontos, e para melhor. Pelo menos foi o que eu achei. E às vezes é bom ir sem expectativa porque a surpresa pode ser maior. E foi o que aconteceu comigo na sessão de Twisters, porque eu não estava esperando que eu fosse me interessar tanto pela história que ia ser contada em meio aos tornados. Esse filme é dirigido pelo Lee Isaac Chung, e aqui a gente vai acompanhar a protagonista dessa história, que é a Kate, que é interpretada pela Daisy Edgar Jones. A Kate é alguém que sempre se interessou por tornados. Inclusive, ela pesquisava um tipo de tecnologia que poderia domesticar, neutralizar esses tornados. Mas essa pesquisa, esse sonho da Kate de ajudar outras pessoas são interrompidos quando acontece algo trágico na vida dela. E aí ela vai para Nova York, onde ela fica durante 5 anos, até que um amigo a procura e ela decide voltar para Oklahoma para ajudá-lo. Então Nova York se torna um lugar de refúgio para que a Kate tente não se lembrar desses acontecimentos traumáticos. Tanto que ela resiste quando esse amigo a procura para que ela o ajude em um projeto que envolve furacões, mas tem algo que ainda chama a atenção dela nessa história. Esse amigo da Kate é o Ravi, interpretado pelo Anthony Ramos, que vai levá-la para Oklahoma e vai inseri-la em um projeto que envolve os furacões. E é por essa via que ela vai conhecer uma outra pessoa, e esse sim é um encontro muito interessante, que é o personagem do Glen Powell, o Tyler. E este ano tem sido um ano muito bom para o Glen Powell, inclusive ele tem entregado interpretações muito interessantes, e aqui em Twisters ele não fica atrás. E aqui ele interpreta um youtuber que caça furacões. Ele literalmente fica no olho do furacão para produzir o conteúdo e fazer as suas lives. E é curioso que enquanto a Kate está com medo por ser a primeira vez que ela vai se deparar de novo com furacões, depois do acontecimento traumático da vida dela, o Tyler não tem medo nenhum. Ele vai lá para o meio do furacão e de alguma maneira eu acho que ele inspira também a Kate para que ela volte a temer menos aquilo. Então o Tyler é tipo o Indiana Jones dos furacões. E ele vai enfrentar aquilo de maneiras que até a gente duvida. Mas não é só o Glen Powell com seu personagem que se destaca nessa história. E nesse sentido eu destaco o acerto da escolha do elenco do filme. Porque até os personagens secundários conseguem ter algum destaque e dar suporte aos personagens centrais, se conectando ainda mais com essa história. E a construção de personagem em Twisters também é muito interessante e eu acho que é muito bem feita. Principalmente da personagem da Kate, que é alguém que se fechou para o mundo depois desse acontecimento traumático que ela sofreu e que a partir do encontro que ela vai tendo com o personagem do Tyler, ela começa a se abrir um pouco mais e a gente vai conhecê-la um pouco mais. E isso é feito de uma maneira bem sutil na narrativa. Uma outra coisa que também me chama a atenção nesse filme, eu acho que vai chamar a atenção de muita gente, são as cenas e sequências que envolvem os tornados. Os efeitos especiais eles são muito bem trabalhados. Tem uma sequência numa refinaria de petróleo que é muito impressionante. E também tem um momento em Twisters, que eu acho que faz uma homenagem ao filme de 96, rememorando aquela sequência em que as pessoas estão assistindo um cinema ao ar livre, em que está sendo projetado o iluminado, e um furacão invade tudo aquilo ali, devastando. Então Twisters tem todos esses pontos positivos que eu destaquei, e tem mais uma coisa que eu deixei para o final, que tem relação com a construção dos personagens e a maneira como as questões deles são trazidas para a narrativa de uma maneira que não fica forçado, mas sim natural. A gente vê isso, por exemplo, no romance que se estabelece entre a Kate e o Tyler, que vai tendo aquela faísca ali desde o início e vai se estabelecendo, eles vão conhecendo um ao outro um pouco melhor, mas que não fica uma coisa forçada. Ele vai se dando naturalmente junto com os acontecimentos que estão também em torno dos personagens. E a mesma coisa eu digo sobre o acontecimento traumático da vida da Kate, que vai sendo trabalhado aos poucos. Inclusive, quase no final do filme a gente vai conhecer a mãe dela, que vai fazer toda a diferença para que a gente tenha acesso a alguns dados da história dela que até então não tinham sido apresentados pra gente. E isso se conecta até o personagem do Tyler, que também vai ter acesso a essas informações e vai conhecer melhor a Kate. É interessante como o roteiro consegue fazer esses pontos de conexão entre os personagens, as questões deles e a história que está acontecendo ali. E uma coisa que eu nunca achei que eu ia dizer é que Twisters pode ser poético.
E é interessante como o diretor consegue criar imagens realmente bonitas às vezes, que vão fazer principalmente referência a Kate e a essa paisagem que está em torno dela. Algo que vai inclusive orientá-la em relação aos furacões. Tem até uma frase que aparece nos créditos finais, que está numa espécie de diário da Kate, que diz: "A minha primeira escola foi o céu". E olha se isso não é poético. E eu acho que o que me chamou a atenção em Twisters, para além dos furacões, de toda a selvageria da natureza, é essa narrativa que pode ser também delicada. E que eu acho que vai trazer essa brutalidade, né, dos tornados, mas também vai trazer aquilo que devasta as próprias emoções humanas. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.